Olá pessoal, estamos agora indo para a nossa quarta unidade. Nessa quarta unidade, na unidade final, nós vamos abordar um pouco sobre a elaboração, a execução e os desafios do orçamento público. A gente já conseguiu ver a composição do orçamento, as receitas, as despesas e suas classificações, a breve evolução do orçamento, os três instrumentos de planejamento público, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária e o orçamento anual. E nesse momento nós vamos tratar um pouco sobre como ele é elaborado, o orçamento, a sua execução e finalizando com os desafios, né? Quais são os desafios do orçamento no contexto de uma gestão, de um auxílio à gestão pública, né? Então, de uma forma bem didática, né? Por meio de um esquema, nós conseguimos ver como a proposta orçamentária ela é organizada, né? Então, inicialmente, nós temos o projeto de lei orçamentária. Então, o projeto de lei, né? Inicialmente ele é um projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo, certo? Pelo Poder Executivo. Ele vai para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele analisa o documento, ele verifica a questão da possibilidade de emendas, certo? Algumas alterações, enfim, e posteriormente ele devolve para o Poder Executivo para sancionar ou vetar em partes, né? E aí o projeto de lei ele se transforma em lei orçamentária anual. Então essa são a primeira etapa do orçamento. Então veja que nós temos aqui uma definição, um início, né? Esse início ele corresponde a um estudo onde define e divulga limites, né? Quais são os limites em que nós temos para a elaboração nesse caso do plano plurianual, né? As diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos, as normas para a elaboração, né? Aqui nós temos essas etapas dentro da Secretaria de Orçamento e Finanças. Aqui nós estamos falando de um órgão federal, certo? O que pode ser adaptado para órgãos municipais também, né? Então nós temos aqui comparação dos limites, ajusta as propostas e aí consolida e formaliza o PL, né? Que é o projeto de lei, que nós acabamos de falar. Então toda essa definição do projeto de lei ela corresponde a essas análises. Então, no órgão setorial, ele vai fixar as diretrizes setoriais, né? Vai consolidar e validar a proposta, formaliza a proposta e envia a proposta para uma unidade orçamentária. Na unidade orçamentária, ela tem o estabelecimento de programas e de ações, formaliza a proposta e lá no Ministério do Planejamento, certo? Nesse MP aqui da Presidência da República, nós temos aí o que? Em que ele vai decidir e vai enviar ao Congresso Nacional, né? Veja aqui o que nós acabamos de relatar. Ele envia ao Congresso Nacional, e aí, ao enviar ao Congresso Nacional, nós temos aí algumas etapas. Então veja que a primeira etapa é o projeto de lei, que esse projeto de lei ele acontece justamente pelo esquema que nós acabamos de falar. Então, nesse esquema, nós temos aí uma possibilidade de análise para que nós tenhamos um projeto de lei mais consolidado. Então, esse projeto de lei ele vai para o Legislativo, certo? Para o Legislativo. E aí nós temos
Outras etapas, relatório da receita, então vai verificar a composição da receita, então faz-se um estudo, faz-se um relatório. Tem-se uma etapa chamada de parecer preliminar, então ele vai verificar como está esse projeto de lei, considerando as receitas que foram analisadas, certo? Então nós temos aí um documento inicial. Esse documento, no Poder Legislativo, vai ser realizado algumas alterações por meio de emendas, né, que são justamente algumas ações que são colocadas no orçamento, né, por meio do Poder Legislativo. Nós temos aí a questão do ciclo setorial, onde ele vai ser, né, analisado, ciclo geral, em que há uma ampla discussão, né, retorna para o Poder Executivo, e aí nós temos aí as assinaturas e a própria elaboração da lei. Então aqui, por meio dessas etapas, nós temos aí onde o projeto de lei orçamentária anual, ele se transforma em uma lei por meio de uma sanção do presidente ou do governador ou do prefeito. No entanto, quando eu aprovo a lei orçamentária, eu tenho os chamados créditos, né? Só que esses créditos, eles são chamados de créditos orçamentários, como o próprio nome já diz, né? No entanto, é possível perceber que nem sempre aquele crédito que está disponível, ele é suficiente para uma determinada despesa, né? Então, por exemplo, eu tenho um crédito aí de R$500 mil para adquirir material de limpeza, né? Pode acontecer de que esse valor ele seja insuficiente. Tendo em vista essa situação, nós temos aí os chamados créditos adicionais. Então, o que são créditos adicionais? São alterações feitas na lei orçamentária anual durante o exercício financeiro para promover mudanças na programação ou nos valores das dotações, certo? E aí nós temos 3 tipos. Quais são os tipos de créditos adicionais? Primeiro, são os créditos suplementares, em que tem por finalidade reforçar dotações orçamentárias de despesas já constantes na LOA. Então, no exemplo que nós acabamos de citar, nós temos aí o material de limpeza, né? Aí 500 mil. No entanto, esses 500 mil eles foram insuficientes. Então, eu vou gastar 600, por exemplo. Então, como eles são insuficientes, eu vou ter uma abertura de um crédito adicional, e esse crédito adicional ele se chama créditos suplementares. Suplementar. Por quê? Porque a despesa ela já existe. No entanto, ela foi insuficiente, certo? Então, vamos para o próximo, que são os créditos especiais. Quando acontecem os créditos especiais? Eles visam incluir dotações orçamentárias para despesas, e aí a grande diferença está aqui, não constante na LOA. Então, por exemplo, eu não planejei que ia adquirir material de escritório, né? Por exemplo, material de escritório. E aí, no mês de maio, houve a necessidade de aquisição desse material. O que é que vai acontecer? Então, nós vamos ter que destinar algum recurso, né, retirar de algum lugar para a compra desse material de escritório. Como o material de escritório não estava na LOA, então o crédito adicional que vai ser aberto são chamados créditos especiais, certo? E por fim, os créditos adicionais, créditos extraordinários, que é justamente o quê? Aqueles que visam aportar recursos para despesas urgentes e imprevisíveis. O exemplo de guerras, de calamidade pública, né? O exemplo nós estamos vivendo hoje, em tempos de pandemia, nós temos aí alguns créditos que são destinados para compra, né, de urgência em termos de calamidade pública, né, de guerra, de algo que foi imprevisível. Então, como é algo, né, como o próprio nome diz, imprevisível, que eu não tenho condições de planejar, então eu vou ter que ter esse crédito para poder ser destinado para
para essas aquisições. No entanto, para que eu possa abrir esses créditos adicionais, eu tenho que ter um recurso, né, para poder financiar esses gastos. Então, de onde vai vir esse recurso? De acordo com a Lei 4.320, no seu artigo 43, nós temos algumas fontes. Quais são? O superávit financeiro do ano anterior, ou seja, eu tenho um recurso financeiro, né, e aí, como eu já tenho esse recurso financeiro, eu vou realizar a abertura desses créditos, certo? Então, já tenho um superávit financeiro do ano anterior. Eu posso ter um excesso de arrecadação. A arrecadação é a diferença entre o quê? Entre aquilo que foi previsto e aquilo que foi realizado. Então, sei lá, eu previ arrecadar R$1.000, arrecadei 2.000. Então, eu tive aqui o quê? Um excesso de arrecadação de 1.000. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Esse valor aqui ele pode financiar uma despesa, um crédito adicional. Eu tenho as operações de créditos, que são os empréstimos, né? Então, eu posso contrair empréstimos, financiamentos para abertura de créditos adicionais, ou eu posso também anular total ou parcialmente alguma dotação, né? Por exemplo, como nós citamos agora há pouco, eu tenho 500 mil destinado para material de limpeza e tenho 800 mil para folha de pagamento, por exemplo. E aí eu vejo que eu necessito de mais 50 mil para material de limpeza. E aí eu posso fazer o quê? Anular parcialmente as dotações. Então eu acrescento aqui, então eu vou ter no material de limpeza 550 e diminuo 50 mil aqui da folha de pagamento. Então eu vou ficar com 750. Então isso acontece por meio da anulação total ou parcial de dotações já existentes, né? E aí nós temos aqui a execução do orçamento, né? Nós temos aqui, por exemplo, dois tipos de execução. Nós temos a execução orçamentária e nós temos a execução financeira. Então, na execução orçamentária, eu tenho o orçamento, inicialmente aqui. Nós temos os limites, as movimentações dos empenhos, nós temos os estágios da despesa, né, até a liquidação. Então, eu tenho o empenho, a liquidação e a execução financeira, ela acontece o quê? Nesse contexto, quando acontece efetivamente o meu pagamento, né? E aí vamos falar dos estágios da despesa, né? Quais são os estágios da despesa? São 3: empenho, liquidação e pagamento. O que é o empenho? Ele cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Então, ou seja, é aquele contrato que é feito entre a administração pública e o fornecedor que venceu a licitação, certo? Então, esse empenho ele pode ser ordinário, quando eu faço um pagamento de uma vez só. Ele pode ser estimativo, quando eu não sei ainda qual o valor a ser pago, né? Mas eu tenho que empenhar, eu só posso fazer um pagamento havendo o empenho, e o empenho ele vai reduzir o meu crédito orçamentário. Então, eu tenho um crédito e o empenho ele já é a execução da despesa, certo? E aí eu tenho um estágio que é chamado um empenho que é chamado de global, é quando são geralmente empenhos para pagamento de obras, né? Quando eu sei qual é o valor, mas eu não sei, mas eu vou pagando de forma parcelada. A liquidação é o segundo estágio da despesa e ela tem por função verificar o direito adquirido pelo credor. Tem por base os documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então veja o seguinte: imaginem que um fornecedor ele vai entregar uma quantidade de 50 mil toners, por exemplo, certo? Então eu fiz o empenho, entreguei para o fornecedor e o fornecedor ele vai me entregar esse valor, essa quantidade, perdão, certo? Quando o fornecedor entrega essa quantidade, esses 50 mil toners eles vão estar dispostos em uma nota fiscal, certo? Então eu vou ter uma pessoa que vai verificar
se esse valor, essa quantidade está correta, e ele vai liquidar, ou seja, ele vai informar que a administração ela já pode realizar o pagamento para aquele fornecedor. E aí vem, consequentemente, o último estágio da despesa, que é o pagamento, que é justamente o que? A entrega de numerários ou ordens de pagamento ou crédito em conta para o fornecedor. Então veja aqui onde nós temos, para finalizar, os desafios do planejamento e da gestão orçamentária, né? Um exemplo aqui com relação à malha municipal, né? Só para que vocês possam ver o exemplo, em que nós temos aí um aumento, então, de 1940 para 2010, a quantidade de malha, né? Um aumento considerável do trânsito referente aos municípios. Então veja como a gestão ela tem um aumento das necessidades da população, né, e o aumento, consequentemente, dos serviços. Então, o orçamento público ele não é apenas uma formalidade, né, para a administração pública viabilizar a realização de ações, ele é um instrumento que foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, para apoiar um valor sociopolítico fundamental, que é o quê? A gestão transparente e democrática dos recursos públicos. Então, isso é fundamental, que a gestão deve ser transparente e democrática dos recursos públicos. Por fim, nós temos aí, dentre os principais desafios, as dimensões que foram elencadas pela autora, no que se refere a insumos. Esses insumos eles se mobilizam em recursos, os processos são utilizados para desenvolver atividades, os produtos onde se observa produtos diretos em que se tenham resultados, efeitos locais, né, através de resultados, e os impactos sobre o desenvolvimento. Então, políticas que busquem esse desenvolvimento. Por fim, os princípios que norteiam o aprimoramento da gestão é justamente o quê? A eficiência da máquina governamental. Então, quando se busca a eficiência, então utiliza-se melhor o gasto público e tem-se um planejamento mais adequado. A efetividade de políticas públicas, então isso é importante porque aqui nós vamos estabelecer quais são as principais políticas públicas e se ela atende à população, né? E por fim, né, um debate já há muito tempo que se obtém, que é a qualidade do gasto. Então é justamente gastar de uma forma que se obtenha efetividade no âmbito do poder público. Então, com isso, pessoal, nós terminamos a disciplina, o módulo. Então, eu fico à disposição também para dúvidas, para questões, né? Caso queira entrar em contato, meus contatos estão aí. Um forte abraço a todos e eu espero que vocês possam ter aproveitado nessa disciplina e tenham enriquecido ainda mais o conhecimento para que vocês possam ser, né, a capacitação como gestores públicos, como gestores que irão atuar ou que atuam na administração pública, tá bom? Então, um abraço a todos e até uma próxima.